E hoje eu inicio o programa com o Dr. Ricardo Martucci, cirurgião vascular, que está aqui ao meu lado pela primeira vez, não é, Dr. Ricardo? É verdade. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Seja muito bem-vindo. O senhor é mais conhecido como Dr. Martucci, é isso? Isso mesmo. Então posso falar Dr. Martucci? Pode falar. Nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muito, eu creio que mais as mulheres, que são os vasinhos e as varizes, Dr. Martucci. É verdade. E a gente precisa saber a diferença entre os vasinhos e as varizes. Os vasinhos têm um diâmetro de 0,1 a 1 milímetros. São bem pequeninos. Já fala vasinhos, né? Já fala vasinhos, exatamente. Okay. E depois tem as veias reticulares, que nós chamamos de microvarizes também, de 1 a 3 milímetros. E acima de 3 milímetros, quando tortuosa, alongada, aí bem com o nome de varizes, né? Os vasinhos vão se tornar varizes? Não, normalmente não. Os vasinhos são dilatações de pequenos capilares que são que estão na microcirculação, na derme, na pele, mas normalmente eles ficam naquela dimensão. E o problema geralmente é mais estético do que ter sintomatologia. Mas é interessante que alguns pacientes que tratam dessas varicosidades, desses vasinhos, melhoram os sintomas de cansaço, de dores, sensação de desconforto nos membros inferiores. Dr. Martucci, dá para saber por que eles aparecem? Por que pessoas têm mais vasinhos e outras pessoas com a mesma idade praticamente não têm? Por que isso acontece? Então, a hereditariedade é um fator principal na transmissão genética. Certo. A pessoa nasce com uma fraqueza na parede das veias, mas existem alguns fatores que predispõem ao aparecimento. A pílula anticoncepcional, olha, a obesidade e o sedentarismo. Por quê? Dificultam o retorno venoso do sangue para o coração e isso aumenta a pressão dentro dos vasos, gerando dilatações também. E entre outros, né, como a insuficiência venosa crônica, que é uma alteração nas válvulas das veias e dos vasos também que se dilatam. Porque o nosso fluxo sanguíneo vai do coração para todos os nossos órgãos. certo. Chega até os pés. Esse sangue arterial, ele leva oxigênio para os tecidos, para nutrir esses tecidos. Quando ele chega aos pés, ele passa pela microcirculação, que é pelos capilares, onde existem as trocas ali de oxigênio e recebe o gás carbônico, e o sangue é trazido de volta para o coração através do sistema venoso. Dentro das veias existem válvulas, elas abrem e fecham, abrem e fecham. Por que isso? Porque senão o sangue volta para o pé. Por força da gravidade, essas válvulas têm que funcionarem bem. Quando não funcionam, por alguma razão, ou porque elas são lesionadas, ou porque os vasos dilatam, ou a pessoa tem uma tendência em ter algo que a gente chama de refluxo, certo. E o sangue tende a voltar em direção ao pé. Imagine, principalmente nas veias safenas. Nós temos duas veias safenas, a maior, a magna, e a menor, que é chamada parva, que está atrás da perna. E elas estão no subcutâneo, embaixo da pele. Né? Existem as veias profundas e as veias superficiais. As veias profundas são as mais importantes, na verdade, porque trazem de volta para o coração 85% do sangue e os 15% pelas superficiais. Mas imagine que a veia safena é como se fosse um rio e tem as afluentes, que são essas outras veias que desembocam na veia safena. Quando tem o refluxo, tem alteração das válvulas, a veia dilata, as válvulas não conseguem coaptarem mais, começa a haver uma pressão
sobre essas veias que estão afluindo para a safena e dilatando-as. Certo. E aí surgindo as varizes. Agora, algumas dúvidas que eu não sei se são mitos ou verdades. Por exemplo, o uso de salto muito alto frequente, isso pode ajudar no aparecimento? A musculação também, né? A sobrecarga de peso, isso pode também ajudar ou não? Então, o uso de salto alto não faz aparecer varizes. Ele, na verdade, no uso diário constante, ele dá uma deformidade até no pé. Certo. Porque quando a pessoa coloca uma rasteirinha, um calçado baixo, ela vai sentir dores por forçar a musculatura da panturrilha, da batata da perna. Mas não é um causador de varizes. Já a musculação, ela também não causa desde que realizada com uma quantidade adequada de peso. Certo. Porque a tendência nas academias é ir colocando mais peso. Sim. Então tem que haver um limite para isso daí, né? E o ideal é que, quando quer fazer com mais peso, é melhor fazer com menos peso e repetir mais vezes. E mais repetições, certo. E uma vez que apareceu, né, os vasinhos, as varizes, aí elas não somem mais, né? Aí tem que partir para o tratamento. Tem que ir para o tratamento, porque a tendência é evoluir, aumentar, né? aumentar. E como é que é o tratamento, Dr. Martucci? Bom, existem alguns tipos de tratamento hoje em dia. Hoje nós trabalhamos muito com laser. Teve uma evolução muito grande em relação ao laser, né? A sua eficácia, a sua eficiência, que é menos invasivo. O laser é uma luz que a gente aplica sobre o vaso sanguíneo. Uma luz? Uma luz. Não é nada injetável, então? Não é nada injetável, não tem agulha. Olha que notícia boa! E essa luz é absorvida por um cromóforo. O que é cromóforo? Quem que vai absorver essa luz? No caso do laser transdérmicos para microvarizes, para vasinhos, é a hemoglobina que está dentro dos glóbulos vermelhos. Essa hemoglobina capta a luz e transforma em energia térmica. Essa energia térmica vai agir na parede do vaso, fazendo com que ele vá se fechando, vai desaparecendo. Olha, Dr. Martucci, e é indolor? Que acho que é uma coisa que todo mundo também se preocupa, né? Isso é uma pergunta boa, porque 20% das pessoas têm fobia, têm um medo exagerado por agulhas, né? E a gente tem, inclusive eu tenho, de 1 ano e meio para cá, começou uma técnica nova que é realizada, chama anox. É uma analgesia e uma sedação leve com óxido nitroso. E a pessoa diminui sensivelmente as dores. Então nós estamos podendo trabalhar atualmente em muitas pacientes que tinham fobia por agulhas sem tendo a possibilidade de realizar seus sonhos. Quantas pessoas às vezes não usam uma saia mais curta, um short, por constrangimento, mas não consegue, né? Pela fobia de fazer o procedimento, né? Dr. Martucci, para nós encerrarmos, primeiro, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Gostaria que o senhor deixasse algum recado em relação a esse assunto para quem, é o que o senhor disse, né? Tem essa vontade de fazer, precisa e tem medo, né? Então, o recado que eu deixo é que nós devemos pensar na prevenção, né, das doenças. E a doença venosa é uma prevenção que deve ser feita através de exercícios físicos, atividade física, uma alimentação adequada para não dar sobrepeso, para que não force o aparecimento dessas varicosidades, minimize isso. E também os fatores de riscos das doenças arteriais, que são o diabetes, hipertensão, que devem ser controlados,
o tabagismo, que deve ser abolido, né? A dislipidemia, que é o aumento de colesterol e triglicérides. Esses fatores fazem com que haja deposição de gordura na parede dos vasos sanguíneos. E eles, uma vez não controlados, aceleram esse processo, trazendo infarto no miocárdio, as doenças cardiovasculares. Vários problemas, né? Vários problemas, né? É isso que a gente está aqui há 18 anos falando, né? Sobre prevenção. Atividade física, alimentação saudável, diminuir o estresse, né? Sedentarismo, tudo isso ajuda em vários setores, não é? Para uma melhor qualidade de vida. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Marta, o convite. Foi um prazer estar aqui com você. E eu espero o senhor mais vezes aqui, ok? Com certeza.